Delírio. Psicopatologia. Convicção errônea mantida por uma pessoa, baseada em falsas conclusões tiradas dos dados da realidade exterior e que não se altera mesmo diante de provas ou raciocínio contrário. Eu quero convidar a psicanalista de criança e adolescente, presidente da ONG Voz de Anjos, Ana Maria Bainer, para a sua colocação. Boa tarde. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Vitor. E obrigada também por essa oportunidade de ter um pouco de voz. A gente precisa entender o seguinte: a humanidade, ela, toda vez que ela precisa expandir um determinado comportamento perverso, ela cria uma lei. Então, a gente, ao longo da história, a gente sabe que, por exemplo, a colonização extrativista, com todas aquelas maldades, aquelas crueldades que eram praticadas nos novos países, ela era legalizada. Mais ou menos. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos para que nunca mais fizessem e cometessem crimes que afrontassem a dignidade humana. Portanto, não é assim mais como ela está falando. Mas vamos ver até onde ela vai. O apartheid era legalizado. Tinha uma lei que amparava o apartheid. O comércio internacional de escravos tinha lei que amparava. O Holocausto era amparado em lei, era legalizado o Holocausto. Ih, foi longe. Vamos voltar aqui. Escravidão. Acabou em 1888 com a Princesa Isabel. E isso tudo antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apartheid começou a terminar justamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Holocausto teve fim em 8 de maio de 1945, também antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Portanto, não se criam mais leis que ofendam a dignidade humana. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso está na Constituição, e isso é premissa para qualquer lei que for criada. Hoje a gente vive um holocausto meio invisibilizado, né? Mas é a céu aberto, porque isso que está acontecendo com a lei da alienação parental, não esquecer que nós somos o único país no mundo que mantém uma lei de alienação parental. Parece que ela quer te sensibilizar, apelando para uma das fases mais cruéis da história da humanidade. 1 milhão de crianças judias foram mortas, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus foram mortos. Será que ela quer te convencer que 6 milhões de crianças morreram no Brasil por conta de alienação parental? Então, isso é dito de forma ao contrário, é o copo quase cheio. Nós somos o único país que avançou e tem a lei da alienação parental. Não, a lei da alienação parental é a legalização da privação materna judicial hoje. Para não alongar, onde está escrito isso na lei? Está escrito na lei isso? Quando uma mãe faz uma denúncia de maus tratos, de negligência, de pensão alimentícia, de não paga, de abuso sexual ou violência física contra a criança, ela perde a guarda. Bem, aqui nós temos uma denúncia muito grave. Se uma mãe faz uma denúncia dessa e perde a guarda, o sistema judiciário está muito errado, porque não tem nada disso escrito na lei. E já que ela foi a uma audiência pública para dizer isso deveria ser apurado. Ela logo perde a guarda. Não precisa chegar no final do processo, não precisa, esperar até o trânsito em julgado. Não, é logo na inicial. Então, porque o homem alega alienação parental da mãe, diz que isso é só porque ela não quer que ele conviva com a criança, e ninguém presta nem atenção à realidade dos casos. Tem algo de muito errado que precisa ser apurado. O que a lei diz
é que a inversão da guarda é uma das últimas possibilidades do juiz. E ela diz que é a primeira? Tem alguma coisa errada, mas não é com a lei. Como vimos, pela lei, a inversão da guarda é uma das últimas medidas que o juiz toma nesse caso. Se o problema é a inversão de guarda da inicial, o problema está na lei ou na sua aplicação? Sendo assim, a solução é a capacitação do judiciário e não a revogação da lei. A lei fica, porque quem é contra a lei é contra a criança